Bom, meus amados irmãos, vamos lá. Romanos, capítulo de número 12. Hoje nós seguiremos aqui a partir do verso de número 3 e iremos até o verso de número 8. Mas antes de lermos, deixe sua Bíblia aberta aí. E porque nós seguiremos aqui como eu tenho feito, né? Olhando aqui cada porção desse trecho. Mas antes de lermos, eu preciso lhe dar uma perspectiva de como nós vamos olhar para esse texto e também explicar um pouco do contexto no qual ele está inserido. Tá bom? Então vamos lá. Bem, queridos, expus no Evangelho de Romanos, nessa epístola de Paulo, no capítulo 1 ao 8, o Evangelho. O que é o Evangelho de Deus que a igreja tanto precisa saber de forma profunda. A igreja precisa compreender esse Evangelho. O Evangelho não é só a nossa porta de entrada no reino de Deus. O Evangelho é a mensagem pela qual todo o nosso caminho na nossa jornada de fé é pavimentado e a partir do que somos sustentados. Isto é o Evangelho. No capítulo 1 a 8, Paulo nos expõe o Evangelho. Capítulo de 9 a 11, Paulo nos mostra como Deus governa a proclamação do Evangelho, de um modo que a sua palavra fica firme e ele cumpre os seus desígnios na proclamação do Evangelho. E aqui, no capítulo de número 12, lhes tenho dito que esta é a parte prática da epístola de Paulo aos Romanos. Eu expliquei para vocês que geralmente Paulo tem dois grandes volumes em suas epístolas. A primeira parte teológica, dogmática, o ensino. E depois ele tem uma parte prática, como esse ensino se aplica à vida. Também lhes disse que seria impossível, apenas nesse trecho da epístola, Paulo aplicar o Evangelho a todas as esferas da nossa vida. E por isso ele faz duas coisas nessa parte prática. Nos primeiros 2 versículos, ele coloca as duas pedras fundamentais para a prática da vida cristã. E depois, em seguida, ele vai tratar de algumas dinâmicas específicas da igreja em Roma, que Paulo julgou muito importante orientar na vida prática da igreja em Roma. Tá bom? Vocês lembram dos 2 primeiros princípios que estão nos versos 1 e 2 desse capítulo 12? Eu expus semana passada e semana retrasada, né? Semana retrasada o verso 1 do capítulo 12 e semana passada o verso 2 do capítulo 12. Então preste atenção. Paulo vai nos dizer aqui, do início do capítulo 12, que a nossa vida tem de ser totalmente transformada pelo Evangelho. Se o Evangelho não alcançar a sua vida de modo substancial, não se engane, você não compreendeu o Evangelho. E especialmente no verso 1, se o seu corpo não é apresentado como sacrifício vivo a Deus, você não está no Evangelho. Não é possível viver uma vida cristã onde o nosso comportamento e nosso corpo está apartado daquilo que a gente acha que compreende do Evangelho. Vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seu corpo é o sacrifício que agora se torna o seu culto a Deus. Inclusive neste sermão eu expliquei o que é culto no Novo Testamento, não é isso aqui. Culto no Novo Testamento é a nossa vida. E se o seu corpo não está sendo apresentado como sacrifício santo a Deus, não se engane, você não está no Evangelho. Você está se iludindo, você está se enganando, você não está no Evangelho. Por favor, meu irmão, pelo amor de Deus, volta lá nesse sermão, assiste ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, tá bom? Volta lá. Esse é um assunto muito importante de você absorver. Não adianta nada eu ter passado aqui 60 e quantos sermões, irmãos? Hoje é o 65, 64, 63, ter passado 62 sermões falando sobre o Evangelho, se depois você não conseguiu entender como isso se aplica no seu dia a dia, especialmente com o seu corpo sendo um sacrifício para Deus. Se você compreendeu o Evangelho, o seu corpo é de Deus, para a glória dele. Amém? Volte lá, se você não ouviu, volte lá por favor. Sermão de número 60 e quanto? 63, né?
Não, esse do corpo sacrificado, eu acho que é o 63. Depois olha lá. Olha lá no link do culto de domingo, sem ser o passado retrasado. Hoje é o 65, não é isso? Então foi o 63. Semana passada, no 64, nós falamos sobre o totalmente transformados, uma mente renovada. A importância de a nossa mente ter capturado, compreendido o Evangelho, e de agora ela está sendo renovada constantemente pelo Evangelho, desfazendo os conceitos deste mundo velho, deste mundo perdido. Inclusive lhes falei de algumas coisas sobre isso, como esse mundo nos influencia, e pela influência desse mundo, nós absorvemos conceitos que são contrários ao Evangelho, e estranhamente, parece haver uma conciliação na nossa mente, um conceito contrário ao Evangelho e o Evangelho na nossa mente. Isso roda? Isso funciona? Não. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá? Então, se você perdeu isso, por favor, volte lá. Por quê? Estes dois sermões, estes dois versículos são os mais fundamentais, são os pilares sobre os quais ergue-se a prática da nossa vida cristã. Entenda, pelo amor de Deus, seu corpo sacrificado como culto vivo, sua mente transformada, não se conformando a este mundo. Ok? Isso foi o nosso assunto até aqui. E por isso que eu disse, esses dois versos são a coroa dessa parte prática da aplicação do Evangelho. Bem, então agora a partir do verso 3, nós entraremos numa porção mais específica da aplicação do Evangelho. Paulo vai ser mais específico, ele vai lidar com questões que dizem respeito à nossa vida de modo mais prático, tá bom? E o que é que Paulo vai desenvolver aqui, queridos? O assunto inicial desse trecho, que nós veremos aqui, dos versos 3 a 8, é o quê? É o autoconceito, o conhecer-se, tá? Mas não um autoconceito ou um conhecer-se para lidar com problemas de autoestima, elevada autoestima, baixa autoestima, e sim para que nós aprendamos a transitar, a realizar as dinâmicas do corpo de Cristo. Paulo vai falar que nós precisamos nos conhecer, nos compreender bem, para que nós entendamos as dinâmicas que existem no nosso relacionamento com o corpo de Cristo. Você precisa se dar o valor correto, você precisa dar o valor correto às dinâmicas do corpo de Cristo na igreja de Deus. É engraçado que quando Paulo termina de falar dessas questões mais fundamentais, a primeira coisa de que ele vai tratar é de nós e a igreja. Não é interessante isso? Esse é o assunto que nós vamos ler aqui agora. Paulo vai dizer: olha, é importante que você se compreenda certamente do modo correto, para que você também compreenda de modo correto a igreja, os seus dons, e assim você conviva com a igreja de um modo frutífero, o corpo de Cristo. Não é interessante isso, queridos? Preste atenção. Por que Paulo não começa falando, já que ouvimos falar do Evangelho, por exemplo, sobre minha vida familiar? Ou quem sabe sobre minha atuação profissional? Enfim, por que ele vai direto para o assunto da minha relação com a igreja, o corpo de Cristo? Porque, sem dúvida, essa é uma das coisas mais importantes da nossa vida cristã, nós e o corpo de Cristo. Paulo começa no verso 3 dizendo assim: digo a todos vocês. Ele está se dirigindo a quem? A igreja, tá, queridos? A igreja é um assunto muito importante na pauta paulina. Em todas as epístolas de Paulo, Paulo vai tratar diversas vezes da igreja como o corpo de Cristo. E por que a igreja é tão importante? A igreja é assim importante porque a igreja é aquela pela qual Cristo morreu para salvar. Efésios 5:23. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo morreu para salvar a igreja. Por que a igreja é importante? Porque a igreja é a nova humanidade que participará da restauração de todas as coisas. Efésios 2:15. Por que a igreja é tão importante? Porque a igreja é o corpo visível de Cristo. Como Cristo atua nesse mundo, queridos? Como Cristo atua nesse mundo? Como? Pela sua igreja. Por que a igreja é chamada de o corpo de Cristo?
porque ela é o meio pelo qual Cristo atua nesse mundo. É o que está aqui, inclusive, no capítulo 12, verso 5 de Romanos. E por fim, por que Paulo começa falando a respeito da igreja? Porque o cristão é essencialmente um com Cristo, se ele é um com a igreja de Cristo. Isso nós vemos especialmente em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo está tratando da exclusão de um membro da igreja, que está vivendo de uma forma desonrosa à glória de Deus, tendo relações, nesse caso aqui, em 1 Coríntios capítulo 5, com a própria madrasta dele, relações sexuais. E Paulo vai dizer o seguinte: por que vocês não tiram esse indivíduo do meio de vocês? E assim vocês não entregam ele a Satanás? O que Paulo está dizendo? Estar ligado à igreja do corpo de Cristo é estar salvo em Cristo. Ser desligado do corpo de Cristo, nesse caso, por uma disciplina, é ser separado de Cristo. Nesse caso, entregue a Satanás. Por isso sim, Paulo vai começar a tratar aqui da nossa vida prática, falando de quê? Da nossa relação com a igreja, o povo de Deus. Nós somos a igreja. Por isso, o assunto desse trecho aqui é: conhece-te como membro do corpo de Cristo. Esse é o título desse sermão nessa noite, tá? Paulo vai dizer o seguinte: eu preciso que você se conheça, se compreenda, e à luz dessa compreensão que você tem de si mesmo, essa boa avaliação que você faz de si mesmo, aí então você entenda a sua relação com a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Deu para entender? Então vamos ler à luz dessa percepção? Vamos lá. Paulo nos diz assim, 12 a partir do verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que o exerça em zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tá? Então, o assunto geral desse texto é Paulo nos despertando: conhece-te, e por conhecer-te, entende como você se relaciona com o corpo de Cristo, e assim que você possa então ter uma aplicação do Evangelho de modo prático à sua relação com o corpo de Cristo, tá? Então eu vou seccionar isso aqui em duas estruturas. A primeira é importante: conhece-te como membro de Cristo, como membro do corpo de Cristo, primeiro, através de uma autocompreensão ajustada. Paulo vai falar de uma autocompreensão para que nós nos entendamos membros do corpo de Cristo, mas ele nos exorta que essa autocompreensão, este autoconhecimento, precisa ser bem ajustado. Olha o que ele nos diz aqui no verso de número 3. Ninguém tenha de si mesmo o quê? Um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, um conceito equilibrado. Um conceito que conserve o juízo, um conceito que seja criterioso, de acordo com a medida da fé que Deus lhe compreendeu. Este versículo fala de quê? De uma autocompreensão. Primeiro eu preciso me entender, quem sou eu nessa relação com o corpo de Cristo à luz do Evangelho, e depois de me entender, eu então, haverá outros desdobramentos aqui. Então preste atenção. A primeira ênfase de Paulo aqui nesse texto é: não tenha uma autoimagem superdimensionada. Não é o que Paulo nos diz aqui no verso de número 3? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não tenha uma autoimagem, o que, queridos? Superdimensionada. Não se ache demais. Não pense de si mais do que você deve. Não exagere em olhar para si mesmo. É o que Paulo está nos dizendo aqui, tá? E aqui eu preciso dizer o seguinte: nos tempos de Paulo,
Era diferente o modo como se lidava com o ego. Sabe quem é o ego? A compreensão que você tem de si mesmo, o valor que você dá a si mesmo. Isso é o que nós chamamos, né, de ego, a nossa percepção de nós mesmos. Nos tempos de Paulo, era diferente o valor que se dava ao ego dos tempos de hoje, tá? Hoje aos tempos de Paulo, se entendia que boa parte das práticas más dos homens eram decorrentes de um ego inflamado, de um ego super elevado, de uma percepção de si, de uma autoestima muito além daquilo que deveria ser a conta certa. Hoje, em nossos dias, nossa percepção é completamente diferente disso. Hoje, em nossos dias, nós justificamos as práticas dos erros dos homens, dizendo que é porque as pessoas não têm um ego elevado, elas têm baixa autoestima, e por isso é que as pessoas têm apresentado comportamentos desviantes, práticas más. É assim ou não é? Essa é a dinâmica pela qual nós vemos muitas abordagens, inclusive, né, que seguem, por exemplo, recentemente eu ouvi o ex-presidente Lula, né, falando: o pobre do menino, adolescente, que furtou o celular, é preso porque furtou um celular. Ele acaba atribuindo a pobreza e o fato de um indivíduo se entender pobre, e por isso ter uma baixa autoestima, o motivo pelo qual esse indivíduo, então, furta celulares, né, se rouba, se furta, enfim. Então a gente vive um tempo oposto disso, um tempo onde nós estamos enfatizando o ego, mas sob uma perspectiva diferente. Que perspectiva, queridos? Uma perspectiva de que o problema é a baixa autoestima. Ao tempo de Paulo, alguns filósofos diziam: o problema é a elevada autoestima. Estão comigo aqui ainda? Preste atenção, senão você vai se perder. Aos tempos de Paulo se dizia: o problema é a elevada autoestima, as pessoas que se acham demais. Hoje nós dizemos: o problema é a baixa autoestima, as pessoas que se acham de menos. E aí a gente fica nesse jogo de lidar com apenas o ego, como se o ego fosse o centro do nosso ser, e se nós tivéssemos de ajustar o nosso ego. Você tem uma elevada autoestima? Baixar um pouquinho. Você tem uma baixa autoestima? Vamos botar esse negócio para cima, que aí vai dar tudo certo. Bem, Paulo não segue nem por um caminho, nem por outro caminho. Ele começa dizendo sim: não tenha de si mesmo uma dimensão muito elevada, não imagine de si mesmo coisas que você não é, tenha uma compreensão correta de si mesmo. Paulo não está validando aqui que nós tenhamos um complexo de superioridade, que nos sintamos superiores, nos entendamos melhores que os outros. Mas também, embora ele não trate disso aqui, ele não validaria que a reação correta é ter um complexo de inferioridade. Nem uma coisa, nem a outra coisa. Estão comigo aqui? Ele não vai seguir por esse caminho. Nem que você deva ter um complexo de superioridade ou um complexo de inferioridade. Há um livro muito interessante que eu quero sugerir que você leia. Esse livro está na nossa trilha de desenvolvimento aqui da igreja. Na verdade é um livreto, tá? Não é nem um livro, pequenino que é. O livro é O Ego Transformado, do Tim Keller. Nesse livro, Tim Keller aborda ali como o apóstolo Paulo nos mostra que nós devemos lidar com o nosso ego, ali à luz de 1 Coríntios capítulo 3, verso 21, até 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. E ali, Paulo vai nos mostrar que nós não devemos dar tanta atenção ao nosso ego. Não é nem superdimensionando o nosso ego, nem o deflacionando, nem o considerando, nem tendo uma baixa autoestima. Não, nem uma coisa nem outra. Ali Paulo vai nos mostrar que nós não devemos dar tanta atenção ao nosso ego. Nosso ego, queridos, é enfatuado, é chato, ele quer atenção. Ele é um menino birrento, né? A expressão que Paulo usa ali em grego, no capítulo de número 4, verso de número 6, a palavra grega que Paulo usa ali em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, é uma palavra que fala do ego como se ele fosse uma bexiga inchada. E bexiga é natural, tá? Não é bexiga de borracha não. Bexiga natural que dá um processo inflamatório. Se você tem uma bexiga natural que ela é inchada, ela está inflamada. E é o que acontece com o nosso ego.
O nosso ego, ele é inchado, inflamado, vazio, sensível, quer atenção o tempo todo. É só o meu ego ou o seu ego é assim também? Só o meu? Não, né? Eu acho que o seu também, né? Pois é, nosso ego é assim, tá? Nosso ego, ele requer atenção o tempo todo. Embora esteja na nossa trilha, deixa eu dizer para você, lê esse livro já antes, tá? Esse livreto está na trilha do seu discipulado, tá bom? A gente tem uma imensidade de literaturas para lermos do discipulado. Mas deixa eu pedir para você, procure esse livreto, O Ego Transformado, e leia-o 1, 2, 10, 20, 30 vezes. Quem sabe depois da 30ª vez, esse negócio não desce para a cabeça e a gente não aprende. Mas olhe bem, o que Paulo está dizendo aqui? A solução não é uma elevada autoestima, e muito pelo contrário, esta elevada autoestima, esse dar tanta atenção ao seu ego, vai lhe trazer problemas. E aqui Paulo está pensando em problemas no corpo de Cristo, na igreja de Deus. Porque tantas vezes há conflitos de buscar uma apresentação, né? Um aparentar-se, um ver-se superior, um estar nos holofotes na igreja de Cristo, queridos, por causa desta visão equivocada que nós não podemos ter de nós mesmos. Tá bom? Deu para entender? Estamos juntos aqui? Então a primeira coisa que Paulo nos diz aqui nesse trecho é: não tenha uma autoimagem superdimensionada. Não pense de si aquilo que você não é. Não dê tanta atenção para aquilo que você acha que é. E em seguida, Paulo vai nos dizer o quê? Não construa sua autoimagem olhando para si mesmo. Percebe? Olhe bem o que Paulo vai dizer aqui no verso de número 3 ainda, né? Mas, ao contrário, olha o que Paulo vai dizer: tenha um conceito equilibrado. Um conceito de si mesmo equilibrado. Equilibrado segundo o quê? Segundo a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, você deve olhar para si mesmo segundo o seu olhar superdimensionado? Não. Segundo os conceitos que os outros dão a você? Não. Segundo o que você pensa de você mesmo? Também não. Você deve olhar para você sob que medida? Segundo a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está dizendo o seguinte: olhe para você mesmo a partir do Evangelho. Esse é o jeito certo de a gente olhar para a gente. Meus irmãos, se você entender isso aqui, resolver-se-ão muitos dos seus problemas de relacionamento, muitos dos conflitos que nós temos interpessoais. Você sabia que grande parte dos nossos conflitos interpessoais, o pivô disso é o nosso ego? É o nosso ego. É o quanto nós achamos que devemos ser atendidos, mimados, né? Babados, né? Todas que o nosso ego demanda. Mas olhe bem o que Paulo diz aqui, preste atenção. Olha o que Paulo diz: meu irmão, olhe-se, conhece-te. Mas não se conheça por sua própria perspectiva, se superdimensionando, e também, obviamente, nem se diminuindo. Eu sou o mais miserável das criaturas, ninguém me ama, né? Só não olham para mim. Nem uma coisa, nem outra coisa. Não segundo sua perspectiva, não segundo a perspectiva dos outros. Preste atenção, Paulo não diz aqui, olhe bem, Paulo diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com o que os outros falam de você. É isso que Paulo diz? É o que está aqui? Não, também não é segundo o que os outros pensam de você. Sabe o que importa o que os outros pensam de você? Não importa nada. Para que você compreenda quem você é, não importa nada. Tá? Mas não é um não importa nada, segundo a gente ouve nas clínicas psicológicas aí, né? Olha, não importa o que os outros pensam de você, o que importa é o que você pensa de si mesmo. Não, também não importa o que você pensa de si mesmo. Tá bom? Porque se nós formos pensar de nós mesmos, realmente, sabe o que nós vamos encontrar em nós mesmos? O que nós vamos encontrar em nós mesmos? Quem você é? Quem você é?
O que você é? Você vai lembrar, talvez, do sermão ou não, sermão 34 e 35. Eu preguei 2 sermões aqui, baseados no capítulo 7, se não me engano, versos 7 a 12 de Romanos, e depois do 12 ao 25 de Romanos. E lá o primeiro sermão é, conhece-te a ti mesmo. E de que Paulo está falando lá? Da nossa carne, somos pecadores. E o outro sermão é, conhece-te ainda pecador. Sim, você, mesmo já estando em Cristo, continua um pecador. E se nós formos nos olhar sinceramente, o que veremos de nós? Pecadores. Por isso, a Sagrada Escritura não diz apenas que nós não devemos nos superdimensionar, nem ter uma baixa autoestima, nem devemos olhar para o que as outras pessoas dizem de nós, mas nós devemos olhar para nós de forma moderada, conforme a fé que nós recebemos. É segundo o Evangelho que nós definimos, queridos, quem somos, quem nós realmente somos. Uma autoimagem que ela é construída não no que os outros dizem, não no que eu penso de mim mesmo, mas no que o Evangelho diz sobre mim. E aqui, sinteticamente, no Evangelho, sim, nós nem nos superestimamos e nem nós nos desesperamos. No Evangelho, nem uma coisa nem outra. Porque o Evangelho me mostrou para você, e vimos isso lá no capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, e demais ainda, né? Paulo tratou isso muitas vezes ainda mais, na Epístola aos Romanos, que o que acontece conosco? Meu irmão, você não é o bambambam, não. Você não é a bala de prata que vai matar o vampiro, tá bom? Beleza? Você não é o ugindão, né? Aquele capacitadão na igreja, que veio para resolver os problemas da igreja. Se não for você, a igreja não anda. Não tem ninguém assim, irmão. Entendeu? Somos todos o quê? Pecadores. Incapazes em nós mesmos. Não temos nada de nós mesmos pelo que possamos encontrar qualquer coisa de Deus, agradável de Deus em nós. O Evangelho nos confronta assim. Ele nos ajuda a nós não nos superestimarmos. Paulo se achava o cara, né? Paulo dizia, caramba, segundo a lei, guardador da lei, não tinha ninguém tão zeloso como eu, não. E quando ele olha para o Evangelho, o que ele diz? Caramba, tudo que eu fazia, me permita a expressão, eu vou contemporaneizar a expressão de Paulo, né? Tudo que eu fazia era merda. Era estrume, é o que Paulo vai dizer. Olha só como Paulo olha para si, depois que ele compreende o Evangelho. Tudo que eu fazia era estrume, irmão. Né? Tá? É o que Paulo diz de si. Mas, ao mesmo tempo, isso não nos desespera. Por que, queridos, que não nos desespera? Somos pecadores que estávamos perdidos e ainda assim fomos amados e aceitos. É isso que diz o Evangelho. Nós não nos superdimensionamos porque nós nos reconhecemos pecadores, mas nós também não nos sentimos a criatura mais desprezível do mundo, por quê? Fomos aceitos por graça. Deus nos amou, entende? Deus nos amou de tal modo que Ele considerou justo entregar seu Filho para morrer por nós pecadores. Por isso, queridos, que o Evangelho redimensiona esse nosso olhar para nós mesmos, esse nosso conhecer-nos a nós mesmos. Por isso, nossa condição e nosso ajuste em pensar em nós não está baseado na percepção dos outros, não está baseado nem sequer na minha própria percepção, mas está baseado na graça de Cristo no Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer naquele trecho que eu acabei de citar para vocês, do capítulo 3 e 4 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, olha irmãos, eu não me interesso com o que vocês pensam de mim, e eu também nem a mim mesmo me julgo, porque quem me justifica é Deus. Percebe aqui? Paulo não está preocupado com o ego. Um ego super inflamado. Puxa, o que será que os irmãos pensam de mim? O que será que os irmãos pensam de mim? Será que eles me acham bom pastor? Será que eles acham que eu prego bem? Será que eles acham que eu canto bem? Será que eles acham que eu sirvo bem? Será que... Não, Paulo não está preocupado com isso. E nem Paulo está dizendo, nossa, ninguém olha para mim, caramba, me rejeitaram, pobre de mim, coitado de mim, eu sou o pior de todos os apóstolos. Senhor, para que o Senhor me chama? Não.
Ele não está preocupado com o que os outros pensam dele, nem está preocupado com o que ele pensa de si mesmo, porque ele se viu segundo o Evangelho. Segundo o Evangelho, o que ele tem? Estrume. Ele olhou para si mesmo e disse: caramba, isso, né? Não tenho. Ao mesmo tempo ele olha e vê um Deus que o ama e o valora muito além daquilo que ele tem em si mesmo. Ele diz: caramba, eu não preciso de um ego para me dizer quem eu sou, quem eu não sou. Eu preciso que meu ego esteja... Eu não vou dar atenção a esse meu ego, eu vou dar atenção ao que a palavra de Deus disse sobre mim. Pronto, estou justificado. Isso é o que importa. Quando você entende isso aqui, muda muita coisa na sua relação com os outros. Por isso que Paulo está falando disso aqui na igreja, né? Desse ambiente do corpo de Cristo, ok? Deu para entender? Beleza. Ok, deu para entender, queridos? Deu para entender? Quem eu sou? Resumindo, você é um pecador amado e redimido. Tá? Isso é o que importa. Você é um pecador, mas um pecador amado e redimido. Beleza? Pegou aqui, irmão? Pegou essa primeira parte? Capturou? Então tá bom. Vamos para frente. Bom, se esse conhece-te como membro do corpo de Cristo, primeiro, passa por uma autocompreensão ajustada. Em segundo plano, esse conhece-te como membro do corpo de Cristo, passa por uma compreensão da diversidade e interdependência do corpo de Cristo. O que é o que, pastor? Vou falar já vou explicar, tá? Mas sim, Paulo está achando importantíssimo que nós entendamos a nossa relação com o corpo de Cristo. Primeiro ele diz: conhece-te de forma ajustada, e depois ele vai dizer: agora compreende a diversidade e a interdependência do corpo de Cristo. No corpo de Cristo há diversidade, no corpo de Cristo há interdependência. Bom, pastor, não vejo nenhuma dessas duas palavras aqui. As palavras não estão, mas os conceitos, a descrição do conceito está. Quer ver? Verso 4, Paulo diz assim: olhe bem, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nessa porção aqui, temos Paulo falando de diversidade. Ele usa a imagem do corpo e diz: assim como muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Ou seja, num corpo há diversidade de membros, e essa diversidade revela que cada um cumpre diversos papéis completamente diferentes uns dos outros. E o fato de cumprirem papéis diferentes uns dos outros fala dessa diversidade. E onde há diversidade, não há nem superioridade, nem inferioridade. Há apenas diferença. Entendeu? Paulo está dizendo: olha, para que você possa se relacionar bem com o corpo de Cristo, entenda uma coisa, meu irmão, e para que você entenda seu papel nesse corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja, é como um corpo onde há diversos membros, e aqui há diversidade de operação. Quem é superior, irmão? Vamos lá, vou pedir para você escolher. Quem você vai cortar hoje e jogar na lata do lixo? Um olho ou o pé direito? O olho esquerdo ou o pé direito? Qual dos dois? Qual que você vai cortar? Qual é o menos importante? Dá para escolher? Não dá. Entendeu? Por isso que o corpo de Cristo é essa diversidade. Todos são igualmente importantes, cada membro do corpo. E, óbvio, todos exercerão funções diferentes, de acordo com os dons que lhes são dados. Paulo aqui está falando de interdependência. Não exercem todos a mesma função. Tá? Então preste atenção, deixa eu te explicar uma coisa. Meu irmão, no corpo de Cristo, deixa eu te explicar uma coisa: não é o pastor ou a liderança que vai atender você em todas as esferas da sua demanda de vida cristã. Aqui existem funções no corpo de Cristo que são exercidas por todos nós, e há muitas, inumeráveis coisas para as quais eu não tenho nenhuma capacidade. Quem tem?
Quem vai te ajudar, quem vai te fortalecer, quem vai te exortar, quem vai te sustentar nesse suporte que você vai precisar? Seu irmão aí, ó, que está ao seu lado. Entendeu? A liderança, ela tem um dom, ou dons, e você também tem dons, e deste modo, cada um de nós, nessa diversidade de dons que temos, somos completamente insubstituíveis não de modo pessoal, tá? Porque, óbvio, sim, eu sou substituível, né? Na minha atuação aqui no corpo de Cristo, Deus pode tomar-me e levantar qualquer um dentre vocês, ou trazer qualquer outra pessoa. A igreja realmente não depende de mim, tá? Nem de você. A igreja depende de Cristo, mas como corpo, somos interdependentes, ok? E nesse caso, nem todos exercerão as mesmas funções, muito pelo contrário, há diversas funções cuja atuação é de forma completamente distinta uns dos outros e indispensáveis. Ok, queridos? Deu para entender? Deu para entender? Há diversas funções e esses dons são indispensáveis na vida da igreja. Mas além de Paulo falar dessa diversidade de dons, Paulo vai falar da interdependência desses dons. E o que é interdependência? Interdependência é o seguinte: você precisará de muitos e muitos precisarão de você. É o que Paulo nos fala aqui com a seguinte linguagem, no verso 5. E cada membro está ligado a todos os outros. Formamos um corpo. Formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, os membros são interdependentes. Muitos precisam de você e você precisa de muitos. Imagine um dedo indicador. Vamos lá pensar no dedo indicador? Você está com uma coceirinha atrás da orelha, beleza? Funciona coçar essa atrás da orelha sem que o braço, o antebraço, o punho faça seu papel de deslocar o indicador para cá? Funciona? Sim ou não? O indicador vai sozinho? Ele se corta e salta para lá e coça a orelha? Interdependência. Muitos precisam de você e você precisa de muitos. Assim como o próprio indicador muitas vezes precisa ser protegido. E o punho se fecha e trava ele aqui dentro do punho para protegê-lo. Não é? Então, preste atenção. No corpo de Cristo, há também essa interdependência. Deixa eu te explicar uma coisa. Não existe jornada solitária na nossa fé, tá? Já se dizia há muito, né? O homem não é uma ilha, muito menos o homem na vida cristã. O corpo de Cristo é exatamente essa multiplicidade, essa diversidade de dons que se dá em interdependência. Nós precisamos de muitos e muitos precisam de nós. Deu para entender? Ok? Estamos juntos aqui? E como exemplo disso, Paulo então vai citar alguns dons espirituais aqui. Perceba que os dons que Paulo vai citar estão aqui, eu diria, sendo trazidos à tona em razão desse contexto antecedente. Que contexto antecedente? Meu irmão, não pensa muito de si mesmo não, tá bom? Você não é a bala de prata que vai matar o vampiro não, irmão, tá bom? Ok? Não pensa demais de si mesmo. Olhe para você segundo o Evangelho. Entenda que segundo o Evangelho, sim, você se reconhece um pecador, mas você é um pecador amado, querido e resgatado. Isso ajuda você a posicionar de forma correta o seu ego, não se achando de mais e nem se achando de menos. Muito pelo contrário. Aqui na igreja, queridos, há diversos dons e nós dependemos de todos e todos dependem de nós. É o que Paulo está dizendo. E à luz disso, então, é que ele vai falar destes dons espirituais aqui. Tá? E aí nós temos uma lista de dons espirituais que Paulo traz à tona à luz desse contexto todo, tá bom? Para que Paulo está usando essa lista de dons aqui? Para ilustrar o quê? Há muitos dons. E são todos interdependentes. Nós precisamos de todos. E todos precisam de nós. Deu para entender?
Tá, por isso que eu nem vou me deter assim tão extensivamente nesses dons espirituais para explicá-los. Vou explicá-los aqui en passant, tá bom? Por cima, ok? Você vai estudar apenas sobre dons espirituais lá no discipulado, no segundo ano do discipulado. Há um conteúdo que eu escrevi sobre os dons espirituais, que não são apenas aqueles que temos em 1 Coríntios, capítulo número 12, algumas listas de dons espirituais no Novo Testamento, dentre elas esta aqui, tá? Mas uma coisa curiosa aqui, eu quero fazer alguns alertas então de antemão, é o seguinte: primeiro, não são apenas estes os dons existentes, tá? Nós temos outras listas de dons espirituais no Novo Testamento. A segunda questão que quero levantar, não quer dizer que cada cristão exercerá apenas um dom. Nós podemos ter diversos dons espirituais. Não quer dizer também que alguns desses dons só sejam exercidos por aqueles que têm os dons. Por exemplo, aqui ele vai falar do dom de misericórdia. Quer dizer que os demais não vão usar de misericórdia? Não é isso, né? Quer dizer que alguns, de um modo muito específico, terão este dom super dimensionado, e o ministério, o exercício do serviço dele a Cristo se dirigirá especificamente, mais constantemente a isso, tá bom? E outra coisa importante, queridos, Paulo vai dizer, aqui no início do verso 6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Os dons são dados segundo a graça que nós também recebemos, tá? Dom, meus queridos, não é uma coisa pelo que nós devamos nos enlevar, nos exaltar. Por quê? O que você tem que você não tenha recebido? O que você tem que você não tenha recebido? E o engraçado é que esses dons aqui, embora obviamente sejam dons espirituais, alguns deles parecem muito prosaicos, né? Muito naturais. Às vezes a gente pensa em dons espirituais, aquelas coisas, né? Com fogos de artifício, né? Não é disso que Paulo vai tratar aqui. Inclusive, a igreja de Corinto, deixa eu te dizer uma coisa, por que Paulo está tratando desse assunto aqui com a igreja de Roma? Porque a igreja de Corinto superdimensionava esses dons mais sobrenaturais, e por superdimensioná-los, os irmãos estavam com um ego muito elevado, e aí trazendo muitas discussões do exercício dos dons espirituais. Bom, não é o que está acontecendo aqui em Roma, mas Paulo faz questão de fazer menção de alguns dons, para que nós compreendamos então que essa igreja tem diversidade de dons e que a igreja é interdependente. E aí ele começa: se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O que é o dom de profetizar, pastor? Há pelo menos 3 esferas que nós podemos compreender, nas quais se fala sobre o dom de profetizar no Novo Testamento, tá bom? Não vou me estender aqui extensivamente, porque você vai ver isso lá no discipulado. Mas quais são essas 3 esferas? A primeira esfera é o dom de profetizar, ou o dom de profecia, enquanto palavra autoritativa e revelada de Deus para a sua igreja. Palavra autoritativa e revelada. Por exemplo, vemos o próprio apóstolo João chamando o que ele está escrevendo na sua carta, ou melhor, no livro de Apocalipse, de a palavra da profecia desse livro. Nesse caso, a palavra dessa profecia é uma profecia autoritativa e reveladora para a igreja. É o caso do livro de Apocalipse. Esse dom ainda existe na igreja hoje em dia? Não, esse dom não existe mais na igreja hoje em dia. Desse modo, não. Tá? Uma revelação vinda direto de Deus como palavra autoritativa para a igreja, alguém se dizendo o profeta e dizendo que sua palavra é palavra de Deus para a igreja, não existe mais. O cânon já foi fechado. Inclusive no livro de Apocalipse o autor vai dizer: ninguém acrescente uma vírgula, ninguém acrescente nada ao que está escrito neste livro. Ou seja, isto como palavra, a profecia como palavra autoritativa, vinda de Deus, reveladora, não existe mais. É o mesmo que recebeu o profeta Jeremias, é o mesmo que recebeu o profeta Isaías, é o mesmo que recebeu João, nas visões que ele teve, Ezequiel. Isso não existe mais. Mas existem outras 2 dimensões desse dom chamado de profecia, que nós vemos no Novo Testamento, e estes ainda existem, tá? Por exemplo, a profecia enquanto profecia preditiva. Profecia, um dom que ajuda a predizer o futuro. Vemos isso, por exemplo, em Ágabo, falando de Paulo, do seu encarceramento no Novo Testamento.
Ágabo previu que aconteceria o encarceramento de Paulo, e ele diz para Paulo que isso aconteceria a ele. E Ágabo ali é chamado de profeta. Eu, por exemplo, quando aos 16 anos de idade, estive ali uns 4 meses orando, pedindo a Deus discernimento sobre o que Deus me designava para o meu ministério, para o meu futuro. Eu estava aí em vias de começar uma faculdade de arquitetura, eu já não queria mais estudar arquitetura, estava me entendendo chamado para uma vocação ministerial, mas não sabia o que, nem quando, nem como. Passei 4 meses orando. Ao fim desses 4 meses, não é que eu marquei 4 meses não, viu, irmão? Deus, você tem de responder em 4 meses, não é isso. Foram 4 meses o período que eu estive suplicando a Deus por isso. E ali, um dia de manhã, eu tive um sonho, que eu estava na minha igreja, né? Estava numa igreja, e recebi uma palavra de profecia preditiva sobre o meu futuro e o meu ministério pastoral. Exatamente como aconteceu no sonho, aconteceu à noite na minha igreja, através de uma irmã da minha igreja, que em palavra de profecia predisse o meu ministério pastoral e as coisas que Deus faria comigo no meu futuro de ministério, tá? Então ainda existem esses dons sobre a igreja hoje. É claro que tem muita meninice também, viu, irmão? Fica alerta aí, tá? Aquele dom que eu te disse lá, a profecia, enquanto palavra autoritativa e revelada, ela não precisa de julgamento. Esta profecia aqui, que é preditiva nos dias de hoje, precisa de julgamento. O apóstolo Paulo vai falar disso em 1 Coríntios, capítulo número 14. Essas falas têm de ser julgadas pela igreja, tá? Deu para entender? Quando você estudar, então, lá, dons espirituais no discipulado, imagino que vai ficar mais claro. E existe uma outra dimensão, então, ainda que o Novo Testamento fala do dom de profecia, que é isso aqui que eu estou fazendo. A exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, também é chamada de profecia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tem gente que pensa que profetas eram só pessoas que ficavam pensando no futuro. Não, irmãos. A maior função dos profetas era serem pregadores. O que foi João Batista se não um pregador? Entende? Então sim, a exposição da palavra, a pregação da Escritura no Novo Testamento também é chamada de profecia. Então dom de profecia no Novo Testamento, no mínimo tem esses 3 espectros aqui. Deu para entender? Estes 2 últimos devem ser julgados, e o primeiro já não existe mais, tá? O primeiro, que é a profecia enquanto palavra autoritativa revelada, já não existe mais. O cânon está fechado, a palavra de Deus está fechada. Ninguém tem nenhuma revelação acima desse cânon. Mas nesses outros 2 sentidos, palavra preditiva e a própria pregação da Escritura, estes 2 precisam ser julgados, eles não são absolutos. Pode ser que eu cometa um erro aqui pregando. Pode ser que alguém, falar alguma coisa em nome de Deus para você, cometa um erro também. E por isso, nós, como igreja, temos de julgar. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Deu para entender? Sim ou não, irmãos? Deu para entender? Ok. Se o seu dom é servir, sirva. Há irmãos que têm um ministério específico de servir, a diaconia. Inclusive a palavra aqui é diaconia, né? Sim, há irmãos que têm uma vocação para o serviço específico. Quer dizer que só estes irmãos servem? Não, mas estes irmãos servem e nos inspiram. Eles servem tanto a igreja, quanto servem a comunidade. E como a igreja precisa de dons, de pessoas que se despertem para servir tanto a igreja, quanto servir a comunidade. Por exemplo, Dorcas. Você vê ali que os apóstolos morreram e ninguém orou para que eles ressuscitassem, né? Mas quando Dorcas morre, Pedro vai orar por ela e ela ressuscita. Ela costurava roupas para pessoas que tinham necessidade. Este é um exemplo de um dom de serviço. Se é ensinar, ensine, ok? Ou seja, há o dom de ensino também na igreja. Se é dar ânimo, que assim o faça. Olha que coisa trivial, irmãos. E é espiritual. É um dom espiritual. Às vezes a gente pensa só em fogos, né? E tal, coisas espirituais são coisas que têm fogos, purpurina, luzes, efeitos, sombra, fumaça. Oh, Deus está ali. Não. Paulo está dizendo aqui, tem irmãos que têm um dom de dar ânimo. Sabe aquele dia que você está desanimado? E você, ai meu Deus do céu, será que eu vou continuar na minha fé? Será que eu vou passar por esse problema? E tem irmãos que vão sentar com você, vão te dar uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, de conforto. Isso, pelo Espírito de Deus, vai restaurar a sua alma. Isso é um dom espiritual, irmão. Percebe aqui? Que até nas trivialidades há dons espirituais. Se é contribuir, que contribua generosamente. Bem, preste atenção, como eu disse, sobre o dom de servir.
todos devem servir, mas alguns servirão de uma forma distinta. Todos devem contribuir também. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, que todos devemos contribuir com alegria no coração. Mas alguns irmãos que contribuirão muito mais largamente, né? Eles entenderão que tudo vem de Deus e é para Deus. Eles enriquecerão. E ao invés de darem o dízimo, darão o vintízimo, o trintízimo, o quadrintízimo, o quinquízimo. Você já ouviu falar de William Colgate? Já ouviu falar? Bom, Colgate, você deve imaginar que você tem alguma coisa dessa lá no banheiro da sua casa, né? Pois é, desse cara mesmo, William Colgate, né? Ele foi um americano, jovem, pobre, tinha perdido ali da fazenda dos pais boa parte dos recursos para manutenção, e ele, pobre e jovem, decidiu ir para Nova York. E ele recebeu uma palavra de uma profecia preditiva, de que em Nova York ele se levantaria uma das maiores produções de sabão dos Estados Unidos. E foi ele. Ele começou a trabalhar numa fábrica de sabão, e aí bacana das empresas norte-americanas é que geralmente os caras que são excelentes profissionais, eles vão crescendo, até que o dono olha para esse cara e faz desse cara sócio, né? É o que aconteceu com ele. Ele se tornou um excelente profissional, e ele fez um voto com Deus de ser fiel a Deus, de entregar mais daquilo que seria o comum, o ordinário. Ele começou dando 10%, depois 20%, depois 30% dos seus recursos, fala-se de 50%, alguns dizem que ele chegou a dar mais de 80% dos seus recursos. A obra de Deus. Enriqueceu e cumpriu o que diz esse dom aqui. Se é contribuir, que contribua generosamente. Quem quer enriquecer, irmãos, para dar 80%, 90%? Você entrega pelo menos o dízimo, irmão? Se você entrega pelo menos o seu dízimo, já é um sinal de que você pode ter essa disposição do coração, né? Mas se você não entrega nem o seu dízimo, será que você vai ofertar 80%, 90%? Acho difícil, né? Mas percebe que tem irmãos que têm essa vocação? Eu acho lindo ver isso. Conheço a história de alguns irmãos que prosperaram abundantemente e que entendiam que de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. E nesse caso, exerceram esses dons com generosidade, como William Colgate. Deu para entender o que Paulo está falando aqui? Sim, haverá pessoas que não apenas darão o seu dízimo, mas ofertarão muito mais, porque o farão com generosidade, e Deus lhes fará prosperar abundante, copiosa e ricamente. A gente precisa de pessoas que enriqueçam também, irmãos, na igreja, tá? Que o Senhor te abençoe, que você enriqueça. Amém? Ok. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. A liderança pastoral, a presbiterial na igreja e as demais lideranças delegadas, Paulo então fala aqui que devemos exercê-las com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, como eu também disse. Todos devemos ser misericordiosos, mas a misericórdia aqui está se falando de ministérios de assistência a pessoas necessitadas. E há na igreja pessoas que amam fazer isso. Há pessoas que ajudarão dando suporte, e há pessoas que amarão fazendo isso. Eu tive um pastor amigo que ele amava fazer, nem faz tantos anos que nós não nos vemos mais, mas ele fazia isso de quando em vez. Ele ali de 30 em 30 dias, pegava ali pessoas que moravam em condições de rua, trazia para a igreja, ele dava banho, ele fazia a barba dos caras, entendeu? Ele amava fazer isso, dar banho, fazer a barba e tal, cuidar. Algumas outras pessoas assistiam. Ele, contudo, tinha esse dom específico, né, de mostrar misericórdia. E aqui Paulo fala de fazer isso com alegria. Por que Paulo fala desses dons? Por que Paulo fala desses dons? Para mostrar-nos que, primeiro, há uma diversidade de dons na igreja, irmãos. Segundo, estes dons são interdependentes. Todos precisam uns dos outros. Você precisa de todos e todos precisam de você. Ok? Deu para entender isso? Deu para entender? Sintetizando então, para irmos aqui algumas questões práticas, rapidamente. Primeiro, se compreenda corretamente, tá? Não tem uma compreensão de si mesmo muito elevada. Não, se olhe segundo o Evangelho. E olhando-se segundo o Evangelho, você nem vai se importar com o que os outros dizem de você, nem sequer com o que você mesmo pensa de si. Você vai se importar com o que Deus disse de você, tá? Quem é você? Um pecador amado, um pecador salvo. Isso nos ajuda a que nós nem nos superdimensionemos e nem nós nos deflacionemos. Olhemos para nós como se nós não fôssemos nada.
E isso nos ajuda a entender essa diversidade do corpo de Cristo, queridos. Temos muitos dons e todos dependemos destes dons, uns dos outros. Ok? Deu para entender? Beleza? Então vamos lá, vamos a algumas questões práticas aqui para nós seguirmos ao encaminhamento do fim. Primeira coisa importante, queridos. Existe um conflito de vaidades sempre que nós nos superdimensionamos. Sempre. Às vezes nós vemos conflitos de vaidade na igreja. Na igreja tem esse tipo de coisa, pastor? Infelizmente tem. Por isso que Paulo está preocupado em tratar dessa questão. Nós nos superdimensionamos ou nós nos dimensionamos de um modo diminuto, a menor do que deveríamos ser, e existe esse conflito de vaidades. Umas pessoas se sentem ofendidas, feridas, porque não olharam para mim, porque eu não sou visto, porque eu não sou quisto. E outras se acham demais, porque precisam, né, da atenção dos holofotes e tal. E aí fica essa confusão, irmãos. Tá? Tim Keller, nesse livro que acabei de lhe citar, ele diz o seguinte: pense nisto. Dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados ou ignorados, sem achar que somos idiotas ou sem nos atormentarmos a nós mesmos. Isso acontece porque existe algo muito errado com o ego, com a minha percepção do meu eu. O ego nunca se sente feliz, vive chamando a atenção para si. Seu ego, ele vai viver chamando a atenção para si mesmo. Então, por favor, meu irmão, se ajuda, se olha direito. Tá bom? Não dá tanta atenção para o seu ego, não. Não é nem o caminho de lá, nem o caminho do outro lado. Não é nem você se superestimar e nem você se subestimar. Nem uma coisa nem outra. Olhe para si segundo o Evangelho. E quando nós fazemos isso, queridos, entendemos, olhe bem, nós entendemos que tudo que nós somos aqui nessa vida vem de onde? Da graça. Lembra da canção de Paulo no capítulo 12? Olha como está tudo interligado aqui. Paulo termina, depois que ele fala do Evangelho, o que ele diz? Tudo vem de quem? De Deus. Tudo é por Deus e tudo é para Deus. Quando nós entendemos isso do Evangelho, o que acontece? Não há mérito nos nossos acertos. Quando alguém diz para nós: nossa, que coisa bacana que você fez, a gente não fica com ego inflamado. Caramba, viu? Eu sou bom mesmo, hein? Eita, que bom que os irmãos agora viram. Agora estão me dando valor, né? Agora estão me dando valor. Tem até um hino que diz, um hino não, né? Diz que é hino, né? Mas, como é que é o negócio lá? Tem sabor de mel, irmãos? A minha vingança hoje tem sabor de mel, não é um negócio desse? Tem sabor de mel. Não é vingança, não? Ou, se você olhar a letra, eu acho que a palavra mais adequada ali seria vingança, né? A música ali é o seguinte, né? Caramba, ninguém me deu atenção, agora eu estou por cima. Estou por cima agora. Vocês vão ver que eu estou por cima. Não parece vingança, não? Né? Acho que, olha, se eu fosse ajudar a dar a letra para essa música, eu teria dito: o que você quer dizer não é vitória, é vingança, tá bom? Percebe isso? Olhe bem, quando nós nos compreendemos à luz do Evangelho, queridos, não há mérito nos nossos acertos, porque os nossos acertos são dons da graça de Deus. Você serve alguém olha para você e diz obrigado, e você só tem condições de olhar para Cristo e falar: caramba, Senhor, que bom que o Senhor está agindo através de mim para a sua própria glória, e alguém viu a sua mão por meio de mim. O que fazem os 24 anciãos diante do trono de Deus? Caramba, essa minha coroa é bonita, né? Mereço a coroa. A coroa é minha. Não. Eles pegam as coroas e jogam diante do trono, do Cordeiro. O que eles estão dizendo, falando, interpretando com isso? Eu não tenho nenhuma virtude em mim mesmo. Isso vem dele. É dele, por ele e para ele. Então, quando você se dimensiona corretamente, qualquer vitória, né? Qualquer sucesso, né? Qualquer coisa boa que seja realizada através de você no corpo de Cristo, você entende que vem de Deus e é para a sua glória. Isso não te trará orgulho. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, não coloque pessoas jovens demais para serem presbíteros, para que eles não se ensoberbeçam. Eles acham que vem deles, que eles são os bambambãs, por isso eles são os líderes da igreja.
Essa é uma liderança sempre perversa, ditadora, e ela faz o que ela faz por si mesma. Mas quando nós entendemos o Evangelho, nós percebemos que os nossos acertos são para Deus. E alguém diz para você: caramba, pastor, que bênção aquele sermão. Alguém diz para você: minha irmã, se não fosse aquela palavra que você tivesse me dado. Alguém diz para você: que bom que você me assistiu naquele meu momento de angústia. E você diz o seguinte: Senhor, aqui ó, é teu, vem de ti, é por ti e é para ti. E ao mesmo tempo, olhar-se corretamente, quando nós estamos nos olhando pelo Evangelho, não nos traz desespero em nossos erros. Percebe? Eu vou errar, você vai errar. E quando nós errarmos uns com os outros, né, nós não vamos nos desesperar, irmãos. Porque nós sabemos, eu sei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que não me interessa o que você pensa de mim, entendeu? Nem o que eu penso de mim. O que interessa é o que Deus disse sobre mim. Paulo quantas vezes foi maltratado pela igreja que ele mesmo plantou e servia. Mas é claro que Paulo vai tentar, né, reconstruir essas relações. Vemos isso, por exemplo, na sua segunda epístola, escrita aos Coríntios. Mas ele não está, ele está pensando em restabelecer essas relações, não porque ele dependia disso para se sentir bem, não. Mas para o próprio bem da igreja. Porque ele em si mesmo já entendia que não precisava se desesperar, nem sequer com seus erros. Entende isso? O Evangelho nos ajuda. Sim, meus irmãos, eu vou falar com vocês algumas vezes, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa, graças a Deus isso não vai me desesperar. E eu espero que você me ajude a ajustar meu caminho, ok? E eu quero te ajudar a você ajustar seu caminho. E que você não se desespere nos seus erros também. Percebe o que o Evangelho faz? Percebe? Sai aquele ambiente tóxico, onde as pessoas estão querendo uma ser superior às outras, onde umas estão apontando as outras, dizendo: está vendo ali fulano? Não, irmãos, debaixo do Evangelho somos pecadores, amados e queridos. Amém? Amém, queridos? Ok. Quero ainda dizer a você, preste bem atenção, há uma importância descomunal da esfera dos pequenos grupos aqui para o exercício desses dons da igreja, tá? Porque olhe bem, esse encontro do grande grupo da igreja é para isso aqui mesmo que estamos fazendo, para nos apresentarmos diante de Deus, celebrando, cantando, adorando, e para ouvirmos a palavra dirigida pela liderança que Deus constitui a igreja, para que a igreja tenha uma direção e tenha um norte, e isso é importante. Mas aqui é impossível que os dons de Deus se manifestem de um modo que cada um possa ser edificado por todos, e assim sucessivamente. Por isso que a igreja neotestamentária tinha tanto o encontro do grande grupo onde falavam os apóstolos, e tinha o encontro nas casas, onde os irmãos compartilhavam seus dons uns com os outros. Percebe, irmãos? Olha o que eu disse para você. Você depende de muitos, e muitos dependem de você. Mas você tem se colocado nessa esfera onde é possível que você realmente seja abençoado por muitos e você realmente possa abençoar outros? E onde acontece essa esfera dessa convivência da igreja? Especialmente em grupos pequenos. Não perca a dimensão da importância dos pequenos grupos na igreja. Meus irmãos, quando eu comecei a estudar isso há uns 20 anos atrás, o formato da igreja, como a igreja precisa ser, né? Depois que eu tinha me formado lá na minha graduação em teologia, eu percebi, meus irmãos, como a igreja é falha quando ela não está reunida em pequenos grupos. Quando a igreja não está reunida ali, desenvolvendo comunhão e a participação do exercício dos dons numa esfera pequena. Sabe? Quando nós estamos reunidos em pequenos grupos, aquilo ali é uma convivência fundamental ao exercício dos dons espirituais na vida da igreja. Deu para entender isso? Então não prescinda disso. Não deixe isso de lado, tá bom? Outra coisa importante, olha aqui que coisa linda. A igreja precisa ser plural e diversa. A igreja tem de ter jovens, crianças, adolescentes, idosos. Há dons que só vão se despertar em nós na nossa fase mais madura da vida, entende? E aqueles que são mais maduros precisam conviver com os mais jovens, e aqui entra de novo essa esfera dos grupos. Os grupos permitem esse traspassamento de gerações da igreja, essa interação de gerações da igreja. Meu irmão, por favor,
Você que é alguém já maduro na fé, que já caminhou há muitos anos, que já está aí com os cabelos brancos, né? Que você busque conviver com pessoas mais jovens, compartilhar, conversar, entende? E vocês jovens, busquem interagir com pessoas mais velhas. A gente precisa dessa interação de gerações na igreja. Eu tenho conversado com o conselho sobre isso, tenho conversado sobre desenvolvermos ministérios específicos onde nós possamos valorizar a experiência das pessoas que já têm uma boa jornada para conviverem e auxiliarem aqueles que estão no início de suas jornadas, tá? Então pense nisso, nós precisamos dessa interação. Eu tinha 17 anos, eu visitava semanalmente membros da minha igreja que tinham 83, 85, 87 anos. Tinha uma casa que tinha uma casa de idosos, assim, né, com essa faixa etária. Um não ouvia, o outro não falava, né? Ok? Era o irmão Orcalino, tinha mais outros dois irmãos que eu não me lembro o nome. E que, olha o nome, né? Orcalino. É um nome antigo, né, irmãos? Isso aí há 20 anos atrás, hoje eu tenho 39, né? Há 20 anos atrás eu amava visitar o irmão Orcalino, e a sua irmã e o seu cunhado. Era um tempo muito gracioso, queridos. Como eu aprendi com aqueles irmãos, como eles achavam gostoso aquele tempo de a gente estar junto ali. Eu lia a Bíblia com eles, eu cantava hino com eles, a gente compartilhava a Escritura juntos. Eu sempre passava algum tempo ali na casa deles, pelo menos de 15 em 15 dias eu dava um pulo lá. E como isso foi importante para a minha jornada espiritual. Não despreze isso. Por fim, queridos, duas coisas importantes. Contribua com seus dons. Eu e meus irmãos e o mundo dependemos de você. Não seja negligente. Tem irmãos que são negligentes, não entenderam a importância dos seus dons para o corpo de Cristo, para a igreja de Deus. E a igreja ela é linda exatamente porque não é um bambambam, não tem ninguém especialíssimo que faz a igreja rodar. A igreja ela é o corpo de Cristo. E nós juntos precisamos atuar com os nossos dons. E não interessa se seu dom é mais visível ou menos visível. Não importa. Importa que seu dom, ele edificará o corpo de Cristo. Às vezes a gente pensa, né? Se eu não tiver visibilidade, eu não vou fazer... Não, irmão. Percebe que... O que meu antebraço está fazendo aqui agora, irmãos? Está dentro de uma camisa, né? Se eu não for um dedo para não ficar vista ali nessas gesticulações, eu não quero participar. Percebe? Cada um tem seus dons. Então, por favor, meu irmão, desperte seus dons para servir o corpo de Cristo. Eu, os meus irmãos, a nossa comunidade, precisamos de você e do exercício dos seus dons. Converse com a liderança sobre os dons que você tem, sobre os modos como você quer exercê-lo. Traga ideias, porque cada dom que nós temos é uma ideia nova, é um ministério novo que a igreja irá desenvolver. Então, se desperte, não seja negligente. E segundo, por fim, se permita ser abençoado por mim e pelos meus irmãos. Você precisa de nós, tá? A igreja é essa dimensão dessa esfera de vida onde nós precisamos uns dos outros. Você precisa de mim, você precisa dos meus irmãos. Você só continuará o seu progresso crescendo na graça de Cristo e compartilhando o evangelho de Cristo à medida que você entender que você precisa disso. Há tantos irmãos que às vezes passam por alguns problemas que outros irmãos poderiam ter ajudado. Tem irmãos que estão passando por crises conjugais que, caramba, um casal mais maduro da igreja já poderia ter te ajudado a passar por isso, a suplantar isso, a vencer isso há muito tempo. Mas você fica aí fechadinho no seu mundinho. Eu me viro, eu me basto. Eu, de mim, por mim e para mim, né? É completamente oposto daquilo que temos visto até aqui, né? Não faça isso. Há conflitos e há problemas que você está passando, que aquilo que vimos aqui, uma palavra de ânimo seria o bastante para você romper essa situação, porque essa palavra de ânimo seria dom de Deus, através de um irmão que está aí, ao seu lado, que você poderia ter compartilhado com ele. Por favor, não seja negligente também em entender, se permitir ser abençoado por mim e pelos meus irmãos. Amém? Coloque-se em pé, meus irmãos. Graças a Deus. Eu quero dar graças a Deus nessa oração.
dar graças a Deus pelos muitos dons que Ele tem distribuído à sua igreja. Amém? Quero dar graças a Deus por isso. Nós, queridos, fomos dotados de muitos dons do Espírito Santo, para que o corpo de Cristo possa cumprir o seu propósito nesse mundo. Então, por favor, desperte-se e sirva, e se permita ser abençoado através desses dons. Curve sua cabeça. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós já não precisamos mais olhar para nós mesmos e nos superdimensionar, e nem precisamos mais também ficar nos autocomiserando. Nós sabemos quem somos. Somos pecadores, contudo, amados, queridos, justificados por Cristo Jesus. Isso ajuda que nosso ego não fique como criança birrenta, chorando ao chão. Nosso ego está acomodado no seu lugar. Nós sabemos quem somos. Obrigado por isso. Que isso ajude que sua própria igreja, Senhor, se relacione em graça e em paz. Obrigado pelos muitos dons que o Senhor distribuiu à sua igreja para a edificação do seu corpo, a quem o Senhor ama e pelo qual o Senhor morreu. Que nós possamos servir uns aos outros em alegria. Desperta os meus irmãos que têm sido negligentes, que nessa noite eles se levantem, que saiam dessa região de comodidade, que não se acomodem apenas a estarem reunidos neste grande grupo, mas que despertem seus dons para servir o corpo de Cristo, para trazer pessoas a Cristo. E que o Senhor permita, Senhor, que nós que estamos tímidos em sermos abençoados pelos nossos irmãos, que nós reconheçamos que a Tua mão está estendida a nós através dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua mão foi muitas vezes estendida a mim, pela vida dos meus irmãos, a quem o Senhor dotou de dons espirituais para me abençoar, para abençoar a Sua igreja. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, querido, querida.